Pelo seu tamanho, o estado de São Paulo pode ser comparado à Inglaterra, pelas riquezas que gera a países como a Bélgica e a Áustria. São Paulo é responsável por 40% do que é produzido no Brasil. Concentra metade da atividade industrial. Processa mais de um terço das operações de comércio exterior. Apresenta uma produtividade agrícola acima da média nacional. Dispõe de um setor de serviços diversificado, de bom nível tecnológico e de uma rede de transportes que cobre todo o território. Esse perfil é resultado de pouco mais de um século de desenvolvimento econômico, que se acelerou dramaticamente nas últimas décadas. Um processo cujo dinamismo frequentemente turva a percepção de algumas contradições básicas. A principal, a dificuldade de converter a riqueza gerada em qualidade de vida para toda a população. A pobreza na periferia das grandes cidades e no campo é a face mais visível do problema. Não menos importante, porém, é o fenômeno de que poucos têm a dimensão precisa: a deterioração da qualidade ambiental em regiões significativas do estado. No campo, o predomínio da monocultura e de práticas inadequadas de manejo levaram à destruição de mais de 90% das matas nativas e resultaram no quase esgotamento de solos altamente produtivos, atingidos em cheio pela erosão. No litoral, a ocupação desordenada e a exploração econômica predatória acabaram com grandes extensões de manguezais, pondo em risco viveiros naturais importantes do Atlântico Sul. As cidades despejam toneladas de esgoto sem tratamento nos mesmos rios que utilizam para se abastecer de água. Rios que assistem ainda o abate progressivo das matas ciliares, abrindo espaço para o assoreamento e a contaminação por agrotóxicos, utilizados em larga escala na agricultura. Nas metrópoles e nos polos industriais, milhões de pessoas respiram ar saturado de poluentes, lançados todos os dias em grande quantidade pelas fábricas e veículos. Durante as últimas décadas, o estado de São Paulo foi o cenário privilegiado de um sonho brasileiro, o de que era possível para um país subdesenvolvido de industrialização tardia cortar caminho rumo ao primeiro mundo. A crise do modelo de desenvolvimento a qualquer preço nos anos 80 aguçou a percepção dos efeitos perversos por ele gerado. Hoje, entre nós, muitos se perguntam: é possível crescer sem perder qualidade de vida? Parque Estadual da Serra do Mar. Este técnico avalia a qualidade de uma amostra de sementes utilizadas na recomposição de um trecho da mata ciliar ao longo do rio Piracicaba. São Paulo, capital. Este geólogo acaba de receber uma foto enviada pelo satélite Landsat 5. A imagem revela a derrubada recente de trechos de mata nativa no interior do estado. Cubatão, litoral de São Paulo. Este técnico está monitorando as emissões de uma indústria da região para verificar se estão dentro de padrões toleráveis definidos por lei. Essas pessoas, como milhares de outras em todo o estado, fazem parte de uma rede de instituições públicas inteiramente voltada para atividades ainda recentes entre nós: conservar, recuperar e planejar a qualidade dos sistemas ambientais de São Paulo. Um trabalho coordenado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que vem ganhando força na medida em que cresce a consciência do impacto devastador do padrão de desenvolvimento econômico das últimas décadas. Só no estado de São Paulo, nos últimos 100 anos, foram abatidos mais de 16 milhões de hectares de florestas. Hoje, resta pouco mais de 8% da mata nativa. Para tentar conter a destruição, foram criadas em São Paulo unidades de conservação, áreas de proteção ambiental, reservas naturais, estações ecológicas e parques. Elas cobrem uma área superior a 800 mil hectares em todo o estado. O objetivo é regularizar o uso e a ocupação do solo, aproveitando a vivência e a experiência das comunidades locais para formular alternativas de desenvolvimento econômico que respeitem o perfil ambiental de cada região. As principais unidades de conservação estão concentradas no Parque Estadual da Serra do Mar, maior porção remanescente de Mata Atlântica no Brasil. No estado de São Paulo,
Esse tipo de floresta cobria originalmente toda a planície litorânea, avançando pela Serra do Mar até o Planalto. Mata rica, com grande variedade de formações vegetais. E vida muito intensa. 171 das 220 espécies da fauna brasileira vivem por aqui. Um banco genético precioso, lentamente construído ao longo de milênios. Uma massa fantástica de informações à disposição do conhecimento científico e tecnológico. Cenário ideal para projetos como este na região de Cunha. Aqui, técnicos do Instituto Florestal desenvolvem pesquisas sobre o manejo das bacias hidrográficas, que vão gerar informações importantes para a recuperação de áreas degradadas, como as matas ciliares, destruídas em 70% dos rios do estado. A recuperação dessas matas é o objetivo prioritário do Plano de Desenvolvimento Florestal, que pretende atingir um total de 4 milhões de hectares em todo o estado. A meta para o primeiro ano é a produção de 20 milhões de mudas, principalmente para as bacias do Alto Tietê e Piracicaba. Boa parte delas sairá da estação experimental da Fazenda Campininha, às margens do rio Mogi Guaçu. A base para a produção é este banco genético, uma reserva de mata ciliar intacta, num trecho de 18 quilômetros ao longo do rio. A necessidade de recuperar bacias hidrográficas importantes do estado é um dos critérios para a criação de áreas de proteção ambiental. É o caso, por exemplo, da APA do Piracicaba Juqueri-Mirim. Ela abriga subbacias que contribuem para a formação do rio Piracicaba, como os rios Jaguari e Camanducaia. Aqui estão também os 4 reservatórios do sistema Cantareira, que abastece 60% da região metropolitana de São Paulo. A APA abriga um trecho importante da reserva da biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, uma rede de florestas que cerca a capital e ajuda a estabilizar o clima, impedindo a formação de ilhas de calor. Em algumas horas do dia, a diferença de temperatura entre o centro da cidade e as matas da Cantareira chega a 10 graus. A importância dessas florestas ultrapassa os limites de São Paulo. Pelo papel decisivo que têm no controle do efeito estufa, elas foram reconhecidas pela Unesco como parte da rede internacional de reservas planetárias. A proteção legal a todas essas áreas não elimina as ameaças a que estão sujeitas. Defendê-las é uma tarefa bem mais complexa. Desde 1988, a Secretaria do Meio Ambiente monitora por satélite todas as áreas de proteção do estado. O programa é chamado de Olho Verde. As imagens enviadas periodicamente pelo satélite Landsat 5 cobrem todo o território do estado. Com base nelas, o projeto Olho Verde já produziu mais de 500 mapas e 400 cartas temáticas com dados sobre relevo, rios, estradas e um perfil detalhado da vegetação remanescente dos 583 municípios do estado. A precisão das imagens geradas pelo satélite permite a detecção imediata de ameaças, como desmatamentos clandestinos, por exemplo. Informando que estamos sobrevoando uma área próxima à SP-55. Onde localizamos desmatamento de grandes proporções. A agilidade na obtenção de informações é fundamental para uma ação rápida da Polícia Florestal e de Mananciais, responsável pelo trabalho de fiscalização e prevenção. Para conter as agressões ao meio ambiente, a Polícia Florestal e de Mananciais conta com um efetivo de aproximadamente 2.500 homens. O patrulhamento mobiliza centenas de viaturas, helicópteros e barcos. E estende-se também às águas territoriais do estado para coibir a pesca predatória. Outro satélite, o NOAA, apoia o trabalho de monitoramento das unidades de conservação. O objetivo é mais específico: ajudar a combater os incêndios responsáveis pela destruição de parte importante da mata remanescente do estado. Esse trabalho faz parte da Operação Mata Fogo, que mobiliza várias instituições estaduais e municipais. Quando o incêndio é detectado pelo satélite, o Comando Central em São Paulo informa o Escritório Regional da área em perigo. E o esquema de combate ao fogo é acionado imediatamente.
Principalmente na época da seca, essa intervenção rápida impede a destruição de áreas consideráveis de matas nativas. A política conservacionista do Estado não tem como objetivo apenas proteger as florestas remanescentes ou contribuir para o gerenciamento dos recursos hídricos. Uma das prioridades é tentar impedir a degradação de áreas já em processo de ocupação. É o caso, por exemplo, da região de Cananéia e Iguape, no litoral sul do estado. Aqui, a especulação imobiliária, a pesca predatória e o extrativismo clandestino começavam a pôr em risco um ecossistema precioso, o Complexo Estuarino Lagunar. Os manguezais e a mistura das águas da bacia do rio Ribeira do Iguape com o mar, protegida por um escudo de ilhas que se estende por dezenas de quilômetros ao longo da costa, formam um dos viveiros naturais mais importantes do mundo, onde se reproduzem várias espécies do Atlântico Sul. Para protegê-lo, porém, é preciso levar em conta que a ocupação humana em boa parte do complexo estuarino lagunar é irreversível. Mais ainda, esta é a região mais pobre do estado. Todos os que aqui moram e trabalham têm o direito de lutar por condições dignas de vida. É o cenário ideal para provar a tese de que desenvolvimento e proteção ambiental podem ser termos de uma mesma equação. Um trabalho que já começou a ser feito. Durante 2 anos, técnicos da Secretaria do Meio Ambiente percorreram toda a região. O resultado é um inventário detalhado da situação ambiental e da ocupação humana. O macrozoneamento já cobre 3 das 4 regiões em que foi dividido o litoral do estado e faz parte do Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro, sob responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente. Com base nos levantamentos feitos, o poder público e as comunidades partem agora para um trabalho de reordenamento da ocupação econômica. Não se descarta a industrialização. Ao contrário, ela é importante para dinamizar a economia regional. Só que os critérios para o licenciamento de atividades são rigorosos, não apenas para as fábricas. A Secretaria do Meio Ambiente exige uma avaliação precisa do impacto ambiental, antes de autorizar o funcionamento de qualquer empresa. Os estudos e relatórios de impacto ambiental são exigidos pela legislação brasileira e são instrumentos importantes não só para as áreas de proteção ambiental. Eles são peças estratégicas na atuação do Conselho Estadual do Meio Ambiente nas áreas em processo de industrialização em todo o estado. A região de Campinas é um exemplo. A expansão recente da atividade econômica provocou o crescimento desordenado das cidades, que vivem hoje um processo de metropolização. E resultou num aumento vertiginoso da demanda por um bem cada vez mais escasso por aqui: água limpa. O estado atual da bacia do Piracicaba, que abastece a região, é o retrato desse processo. As cidades, as indústrias, as usinas e os sistemas de irrigação retiram uma quantidade cada vez maior de água, diminuindo a vazão dos rios, e devolvem uma massa progressiva de efluentes, em geral, não tratados. Menos água, mais poluição. A ameaça de colapso no sistema, diagnosticada pela Secretaria do Meio Ambiente, mobilizou as comunidades locais, prefeituras e o governo do estado, que se uniram para salvar o Piracicaba. A ideia é reproduzir a experiência já em andamento de recuperação do rio Jundiaí. A competição predatória pela água foi substituída por projetos comuns de ampliação da rede de coleta e tratamento de esgotos e pela racionalização dos sistemas de abastecimento. Todo o esforço de planejamento e controle investido no polo industrial da região de Campinas tem por objetivo impedir que se repita o processo de degradação ambiental das 2 regiões mais críticas do estado: Cubatão e São Paulo. Retrato mais fiel do impacto provocado pelo crescimento desordenado, a região metropolitana de São Paulo chega a assustar quem tenta representá-la com números. Mais de 10% dos brasileiros vivem aqui, num território que ocupa menos do que a 100ª parte do Brasil. Produzem todos os dias 12 mil toneladas apenas de lixo doméstico.
lançam sobre os rios uma massa enorme de esgoto, a grande maioria não tratada. E respiram ar contaminado por 6.000 toneladas de poluentes emitidos diariamente por 40.000 indústrias e uma frota de mais de 4 milhões de veículos. O polo de Cubatão é ainda mais crítico. Aqui formou-se uma concentração única no mundo de indústrias de alto impacto ambiental, como siderúrgicas e petroquímicas. A região chegou a ser conhecida nos anos 70 como o Vale da Morte. O trabalho conjunto entre o poder público, a comunidade e a iniciativa privada, coordenado pela CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, está levando à reversão desse quadro. Em menos de 10 anos, foram controladas 90% das fontes mais significativas de poluição do ar. A poluição chegou a atingir o trecho da Serra do Mar próximo ao polo industrial, matando parte da vegetação. O risco de deslizamentos de terra era tão grande que chegava a ameaçar a própria cidade. A melhoria da qualidade do ar permitiu a deflagração de um projeto ousado: o replantio aéreo de espécies nativas, que começam a repovoar o trecho devastado. O trabalho de controle e recuperação da qualidade ambiental na região metropolitana de São Paulo é bem mais complexo. Ações múltiplas de vários órgãos do governo do estado têm conseguido bons resultados nos últimos anos. A poluição industrial vem sendo contida num processo semelhante ao de Cubatão, só que em escala muito maior. As ações de monitoramento, controle, fiscalização e planejamento resultaram numa redução de quase metade das emissões de poluentes atmosféricos nos últimos 10 anos, mesmo com a ampliação do parque industrial. As emissões por veículos, responsáveis hoje por 90% da poluição do ar, também estão sendo objeto de ações de controle. A meta é reduzi-las em 60% até o final da década. O crescimento desordenado de São Paulo não afetou apenas o ar da cidade. Esta represa, a Guarapiranga, é um dos poucos mananciais que restaram dentro da capital para usos nobres, como o abastecimento de água e lazer para a população. A existência de uma legislação pioneira de proteção dos mananciais não foi suficiente para conter a especulação imobiliária. Loteamentos clandestinos abriram a região para dezenas de favelas, que poluem os córregos que desaguam na represa. Atividades econômicas como a mineração também ajudaram a comprometê-la. O governo do estado e as prefeituras servidas pelo sistema Guarapiranga tentam conter os problemas com um trabalho intenso de fiscalização, coordenado pelo programa SOS Mananciais, e planejam a recuperação da qualidade ambiental da represa. Trabalho semelhante vem sendo desenvolvido no Rio Paraíba do Sul, manancial importante não apenas para São Paulo. Ele abastece 78% da região metropolitana do Rio de Janeiro, a segunda maior do país. O impacto provocado pelo crescimento industrial ao longo da bacia está comprometendo a qualidade das águas. A recuperação do Paraíba do Sul mobiliza o governo federal e os governos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde nascem rios importantes para a formação da bacia. E conta com apoio internacional, através da participação do governo francês. Vem da água também outro desafio importante. Principal rio do estado, o Tietê corta a região metropolitana de São Paulo ao meio e paga caro por isso. Ao longo de um trecho de quase 100 quilômetros, ele recebe todos os dias uma carga de milhares de toneladas de esgotos domésticos e industriais não tratados. Limpar o Tietê é um trabalho que vai exigir investimentos de mais de 2,5 bilhões de dólares. O projeto, já em execução, prevê uma ampliação significativa da rede de coleta e tratamento de esgotos domésticos, responsáveis por quase 2/3 da massa de poluentes orgânicos. As indústrias também estão sendo obrigadas a se adequar, investindo em equipamentos de controle e ligando-se à rede pública de esgotos. Ações como a melhoria do sistema de tratamento de lixo
ampliação da calha do rio e construção de novas barragens para regularizar o fluxo das águas completam o projeto. E a previsão é de que o rio esteja em boas condições na virada da década. A despoluição do Tietê foi uma exigência da comunidade, que se mobilizou para isso. E talvez aí esteja a informação mais importante: o fortalecimento de uma nova atitude cultural que rompe com o sentimento de que o meio ambiente tudo tolera. E a Secretaria do Meio Ambiente tem uma participação importante nesse processo de mudança. Atividades como essa ocorrem em várias unidades de conservação. Elas fazem parte de um programa permanente de educação ambiental e ecoturismo desenvolvido pela Secretaria, que estimula o uso público dos parques do Estado e está contribuindo para criar as bases de um novo relacionamento entre as comunidades e o meio ambiente. Aqui, como em várias regiões do estado de São Paulo, trava-se hoje uma batalha pelo futuro. Na energia de cada uma dessas pessoas está a prova de que crescimento econômico e qualidade de vida podem se integrar num único projeto político. O caminho passa pelo respeito ao meio ambiente e a democratização dos frutos do progresso.